Ficou tudo igual no Superclássico Mineiro pela 9ª rodada do Brasileirão. Eu tô tão perdido que pra mim era a 8ª rodada, mas tudo bem. Cruzeiro e Atlético não saíram do 0-0, mesmo com grande volume de jogo do time celeste, que apesar de ser mais agressivo em boa parte do tempo, se viu preso na boa retranca armada pelo técnico Cuca. O técnico Leonardo Jardim, que esperava um jogo com mais espaços, se surpreendeu com o ônibus estacionado no Mineirão e não conseguiu achar uma estratégia para superar a defesa atleticana e sair vencedor do Superclássico. Jornalista Alfredo Viana, o que o Cruzeiro precisava fazer para ser mais efetivo no jogo? Interrogação. Os gols que o time perdeu, né? Você tem aí os números do jogo, por exemplo, você tem 15 escanteios contra 1, mostra uma deficiência do Cruzeiro em bolas altas. Você tem lá finalizados no gol 4-3, que o Cruzeiro faz mais finalizações que o próprio Atlético, uma bola na trave. Tem os números aí de finalizações, que pode ser mais efetiva, você fala foi 10-6, mais chutes, mesmo travados, 21-7. O Cruzeiro foi superior, massacrou o Atlético, principalmente no primeiro tempo, mas não conseguiu sair vencedor. Agora, a gente tem um time, né, Lélia? Agora o torcedor do Cruzeiro tem essa confiança que nós temos um time competitivo, com vontade, marca muito bem, em meio de campo do Cruzeiro ganhando todas as bolas, principalmente as segundas bolas, todas a gente ganhando lá no jogo contra o Atlético. O Atlético teve lá suas chances também, né, porque estava jogando no contra-ataque, teve momentos que poderia ter feito, mas o Cruzeiro superior e a torcida. Muita gente está falando que o Cruzeirense está decepcionado, não sei se está decepcionado ou não, que mostrou um time com vontade, um time que foi em cima do Atlético, massacrou, mas é super clássico, o nome mesmo fala isso. Pode ter saído um empate, um ponto. O Cruzeiro continua na terceira colocação. E vocês aí, sei lá, em que lugar que vocês estão. Vocês vão para que lugar. E teve várias coisas que aconteceram no clássico, né? Com o técnico, o assessor também do Calma, Wallace. Calma. Do Leonardo Jardim também ficou chateado com a postura do Atlético. Mas faz parte. O time do Atlético ficou com medo, sentiu e jogou pelo empate. E pode colocar no hino, Clélio Gustavo. Colocar o que no hino, Totó? O empate, pô. É o que tá todo mundo falando. Vários jogadores ficaram satisfeitos com o empate. O próprio Birubiru de Angola. Não, a gente pode fazer. Eu coloco no hino, ganhei um empate, você coloca lá o troféu massacrei, mas não fiz gol. Ué. Todo mundo sai ganhando, o que você acha? Mas massacrar é uma palavra boa, né? Massacrou, mas não fez gol. Ué. E não fez gol não foi só hoje não, viu? 5 jogos, os últimos 5 clássicos, nenhum gol do Cruzeiro. É verdade, mas acontece, né? Tem acontecido com frequência. E aí, Portuga, como que você acompanhou aí esse super clássico daqui? Lógico que você tinha visto o seu time antes, né? Passar um sufoco e vencer o Santos, né? Mas depois você viu o seu time de azul. E aí, Portuga? Meu outro time jogou no sábado e venceu bem pela Série D fora de casa. A Luz, inclusive, pontua o seu grupo. Mas, agora, fora a zoeira que vai vir depois, falando sério de futebol, parabéns ao Atlético Mineiro. Se defender também é uma arte. Saber se defender com inteligência também é futebol. Há quem não goste, mas para ganhar jogo também precisa da defesa. O Atlético Mineiro perdeu o Arana com um pouco mais de 15 minutos, 20. 18. 15. 18 12, minutos, né? ele saiu, 18 ele saiu. Por aí. E aí abriu o espaço pro Cruzeiro. Até os 18 o jogo estava encaixado. Quando o Rubens sai do meio, vai pra lateral, o Cruzeiro acha um espaço para jogar ali. E as jogadas começam a fluir. O meio-campo do Cruzeiro muito leve. E na parte ofensiva e na parte defensiva, a firmeza do Fagner é impressionante. As jogadas são criadas ali porque ele é o dono do lugar. O Fagner ali é um latifúndio. Ninguém se cria pelo lado direito do ataque, do lado direito da defesa do Cruzeiro e lado esquerdo do ataque do Atlético. O Fagner é o dono.
Então, as jogadas saem ali e o Cruzeiro começa a criar. Vai empilhando chances, vai perdendo, principalmente na bola parada. O gol do Vidjalba é de se lamentar, ele tá sozinho. E jogou só deixar a muito bem, bola bater. Ele acaba cabeceando, ela pega no ombro dele e sobe. É pra se lamentar. O lance da bola na trave, a bola é rapidamente colocada, faz a falta o Júnior Alonso no meio, ela sobra pro Lucas Silva. O Lucas Silva não é nenhum velocista. Ele vem trotando, esperando a presença de alguém para ele soltar essa bola. Aparecem 2 jogadores, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Ele bate pro gol, mesmo porque se ele rolasse a bola, ele era o Tony Kroos, não era o Lucas Silva. A bola bate nos defensores do Atlético e vai na trave. É de se lamentar. O Cruzeiro faz um primeiro tempo de almanaque. Um primeiro tempo de um time dono da situação. Segundo tempo, eu não comecei ontem no futebol pra saber que é impossível fisicamente se manter aquela estrutura de jogo que o Cruzeiro tava apresentando no primeiro tempo. Oi, diga, Lélio. Já que você tá indo pro segundo tempo, eu tive a impressão, comentando o jogo, que o segundo tempo foi o segundo tempo equilibrado. Embora o Cruzeiro, né, conseguisse chegar, ganhou muito escanteio, mas você não pega assim uma grande oportunidade que tenha tido o Cruzeiro, né, Portuga? O Atlético, pelo contrário, ele teve uma chance cara a cara do Júnior Santos com o Cássio. Eu vi um segundo tempo... Mas não posso ser injusto também, Lélio? Não posso ser injusto. O Atlético tem, no final do primeiro tempo, uma oportunidade numa bola cruzada com o Rony. Muito importante, que o Cássio faz a defesa de uma maneira segura, porque eu já vi muito goleirão soltar aquela bola e tomar aquele gol. Saudades, então, Rafael a Cabral. única jogada que o Atlético tem no primeiro tempo, ela é contundente. Pro lado do Cruzeiro, o dono do primeiro tempo, Fagner. O que jogou o Fagner foi um exagero de futebol. O Fagner acabou com o jogo. Ele joga muita bola. Segundo tempo, é claro que a gente não vai querer a mesma intensidade do primeiro. O Cruzeiro cansou, arrefeceu. O Atlético colocou a sua marcação, se assentou no jogo. Jogo equilibrado, jogo de nem lá nem cá, jogo de intermediárias. Não fez nada a equipe do Cruzeiro. Agora, vai a minha crítica. Leonardo Jardim, se o Gabigol tem condições, eu sei que ele tem problemas físicos, tá? É claro que o torcedor vai pedir pra ele entrar. Porque o jogo ia se encaminhando... 25, 35, 38 minutos foi quando você pôs e não acontecia nada. O Cruzeiro precisava do fato novo, precisava de alguma coisa que mexesse, inclusive com a arquibancada, com a torcida. E ele é o cara. A gente espera alguém que saia do banco pra mudar o cenário. Esse cara é o Gabigol. Então, você demorou pra colocá-lo, e, na minha opinião, deve ter os seus motivos. Ele tem um problema físico, todo mundo sabe. Então talvez seja por isso que não colocou. Do lado do Atlético, o Rony, uma aplicação incrível. Jogador que não atacou, mas o que ele marcou, o que ele deu sangue, o que ele deu carrinho. Rony e também o Lianco, muito seguro, apesar do cartão amarelo que tomou. Continuou jogando bem. Ô, Portuga. Só um lance a mais que lamentar. Então lamente. Só um lancinho, Lélio. Porque daqui a pouco a gente vai falar do Atlético também. A gente tá só do lado do Cruzeiro. Tá. Teve uma cabeçada do Caio Jorge, que em vez de ele tentar cabecear no gol, o Everson vai saindo, ele tenta jogar a bola pro lado. Dá a impressão que se ele cabeceia direto com um pouco mais de força, a bola encobriria o goleiro do Atlético. Agora, pra finalizar, entre mortos e feridos, todo mundo permaneceu com um ponto. Isso foi bom pro Cruzeiro, que ganhou uma posição, é o terceiro colocado. E o time vem em evolução a olhos vistos. No final, poderia ser melhor, mas pro Cruzeiro não saiu de todo ruim. E só para complementar aí o que o Portuga falou... Não, mas fala aí também, você viu o jogo? E outra coisa, isso aí o Portuga falou, o Gabigol demorou a entrar. E eu também tava achando que tava demorando, mas depois que ele entrou, eu vi, graças a Deus, que o Jardim demorou por ele. Não pegou na bola, não, mas não foi nem por isso, não é questão dele não pegar na bola. É porque ficou entendido porque o Jardim demorou a colocar, porque realmente, como as análises que ele faz, isso não é jogo para o Gabigol.
um jogo para o Gabigol. E não era jogo para o Gabigol, porque o Lianco e o Rubens, eles não estavam conseguindo fazer nada enquanto o Christian estava ali, porque eles tinham que ficar em cima do Christian ali o tempo inteiro, que o Christian estava destruindo o jogo. A hora que colocou o Gabigol, que fica mais paradão, que fica esperando a bola, o Lianco e o Rubens começaram a subir toda hora. Teve uma hora lá que o Lianco pegou aquela bola na passadinha de pé, e que ele vai passando em cima da bola assim, ele andou 20 metros com a bola. Foi lá e fez. Aí teve uma hora que o Rubens também pegou a bola sozinho numa região onde que ele não estava conseguindo ficar com a bola ali, porque o Christian já chegava em cima. Já chegava. Então, depois que o Gabigol entrou, não por culpa do Gabigol, mas pelo estilo de jogo que estava sendo aplicado ali, a área ali onde ele joga a bola ali ficou livre para os jogadores do Atlético. Então é por isso aí, ô Portuga, que eu conversei com o Jardim ontem. Recomendei a ele dar uma analisada melhor nisso aí sempre quando ele for fazer, e que se ele vê que não é jogo mesmo, não é pra ele escutar a torcida não, é pra fazer o que tá na cabeça dele, porque ele é o nosso coach. Fala aí, Wallace, o que você queria falar? Eu queria perguntar pro Totonho por que o Dineno não tava nem na escalação, no banco e tudo mais, porque era um jogo pra ele. Era, cruzaram 33 bolas na área. Deu estudo de cruzamento. 15 escanteios. Ele preferiu colocar o Bolaço no final. Eu acho que o Dineno não tava nem no banco. O Bolaço não foi nem relacionado. Mas o Bolaço, ele é bom de cabeça. Ele é bom de cabeça. A maioria dos gols dele de cabeça. Agora, eu entendi da seguinte maneira. Bom, o Cruzeiro repetiu o time que ele vem escalando, né? A gente vê aqui, comparando um com o outro, o Cruzeiro fisicamente está sobrando. O Cruzeiro conseguia fazer no primeiro tempo dobras de marcação, e o Atlético, se você pega, já que você falou em estatística aí, o número de desarmes é 10-2 para o Atlético no primeiro tempo. O Atlético errou muito passe, mas por quê? O Cruzeiro induzia ele a errar. Pela força que o Cruzeiro impôs e conseguiu roubar bolas importantes, e na teoria quem jogaria nos contra-ataques era o Galo. E quem estava tendo os contra-ataques era o Cruzeiro. Agora, diante desse volume todo, vocês podem até me corrigir, mas o Everson, por exemplo, no primeiro tempo ele não fez uma defesa, e o Cruzeiro teve 3 chances. Se bem que esse chute do Lucas Silva, ele não chegou a triscar na bola, não? Não, a bola bate foi direto. Bate no zaga. A bola desviou. A bola desvia, pegou no zagueiro. E pega no travessão. Por isso, inclusive, que ela é perigosa, porque se é direto do Lucas Silva, ela vai pra fora. É verdade. E o desespero dele. Aquele momento ali, o Lucas Silva tinha que ter tocado. Mas nesse momento aí, mas ele tava de frente pro gol. E numa posição, mas ele tinha um cara numa posição boa também. E numa posição de arremate. Ele chuta quase do meio de campo. Não vai chutar ali da meia-lua. Agora, depois o Cruzeiro aí teve sim uma outra grande chance com o Vidalba. Mas se você pegar durante os 90 minutos, me fala uma defesa boa que o Everson fez. Um milagre dele. Não teve. Não teve. Se você falar de defesa, todo mundo vai lembrar do Cássio. Agora, o jogo de ontem, né, já que a gente tá falando do Cruzeiro, é só mais uma constatação de que o Cruzeiro realmente é um time muito competitivo. Você pega até o Matheus Pereira voltando para dar um carrinho no Hulk, pô. Isso aí é um fato inédito. E que o time realmente está muito comprometido, e eu vou concordar com o Serginho. E ontem eu comentei o jogo aqui pelo YouTube de O Tempo e O Tempo Esportes, e eu falei, o Christian, ele ganharia o meu voto de melhor em campo. Ó, o Serginho tá aprendendo, viu? Ele ganharia. Mas como ele saiu, aí eu tenho o critério de votar em quem joga 90 minutos, a não ser que quem entra em 15, 10 minutos faça muita diferença. O The Flash também dominou, hein? E jogou bem. Falando que o melhor jogador foi o Lianco. Mas eu votei no Lianco, porque o Atlético foi muito mais atacado. Porque você puxa saco dele. E também quando o goleiro... Aqui, o Fabrício Bruno é bonito igual o Lianco? Não. Quando o goleiro... Quando o goleiro ou a defesa é o melhor em campo, é porque o time atacou mais. Exatamente, o time foi melhor. Aí, se o Everson tivesse de sobressaído, com grandes defesas, ele teria sido o Everson. Fiquei chateado por ele, de verdade. Porque ele voltou a ficar mal, doente, né? Toda hora caindo, sentindo. Ele tava tão saudável nos últimos jogos aí ontem começou de novo a sentir cãibra toda hora. Ele tava de amarelo? É a cera da abelha. Tá de verde. Tá de verde e amarelo. Duas coisas, né, Leão? Duas coisinhas. O Hulk ontem, visivelmente fora de forma. Fora de jogo. Mas uma das coisas que fizeram ele ficar fora de jogo
foi a atuação do Fabrício Bruno, sim. Muito bem, muito seguro, muito tranquilo, muito rápido. Quando o Hulk dominava a bola, ele já chegava e não tem talvez, tá? O Fabrício Bruno realmente muito firme. Muito bom. Agora, o Everson não fez nenhuma grande defesa, mas a bola circundou mais a área dele, pequena área. Teve esse lance do Caio Jorge, que se ele cabeceia direto pode ser um problema. O Matheus Pereira teve uma bola pro lado direito dele, que ele tenta fazer o corte pra esquerda. Se ele bate com a perna esquerda de primeira cruzado, gol. O Cruzeiro, ele criou, circundou.